Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, bom dia para você, graça e paz. Que bom poder chegar mais uma vez com porções diárias da palavra, nossa meditação, nossa breve meditação da palavra de Deus. Estamos tendo a oportunidade de meditar sobre algumas lições que os montes revelados e registrados na Bíblia, eles trazem para nós, não é? A Bíblia, a palavra de Deus, e ela então revela, não é, lições tão importantes e preciosas para a nossa vida, para a nossa caminhada, né? Eu quero então hoje ler o Salmo de número 133, no versículo 3 está escrito assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Aqui está o Monte Hermon. Quando nós podemos considerar a preciosidade desse texto, está falando sobre a unidade do povo de Deus, a comunhão do povo de Deus, a maneira pela qual agora o povo estava unido em um só propósito, né? Então, quando as tribos elas foram sendo desenvolvidas, né? Então tomaram posse da terra, foram se ajustando, foram se fortalecendo, né? E nós vamos encontrar toda a questão da instalação, né, das tribos na terra de Canaã. Nós vamos ter o período da monarquia, né, quando começam toda essa realidade. Nós vamos ter a maneira como as coisas foram ocorrendo, até mesmo em cumprimento à palavra de Deus. E chegou o momento, então, que Davi, ele assume o trono, e é em Davi, ou com Davi, não é, que o reino de Israel se torna, então, unificado, não é? As tribos, elas foram se unindo, e o que nós vamos encontrar, não mais aquela realidade, não é, de situações em que um grupo puxava para um lado, outro para outro, não é? Então, agora nós vamos ter o reino unificado, as tribos unidas, e é nesse contexto, não é, em que a palavra de Deus, o Salmo 133, então foi escrito. Quando nós temos a palavra de Deus dizendo: oh, como é bom os irmãos vivam em união, não é? Como é bom e agradável. E essa é uma realidade em que eles agora estão experimentando, o povo unido. E a referência, nós vamos ter a referência do óleo que desce sobre a barba de Arão, né, quando ele tinha uma vestimenta toda própria, né, sobre os seus ombros estavam umas pedras com o nome das tribos de Israel, e no seu peito estava também preso um material todo próprio, né, em que haviam as 12 tribos de Israel, e o óleo que descia pela barba de Arão descia sobre as suas vestes. E assim, então, passando por todas as tribos, os nomes das suas tribos, de maneira muito figurada, Deus trazendo a bênção sobre o seu povo. Mas agora nós temos a referência do Monte Hermon. E o que significa isso, né? Então, a posição estratégica, geográfica do Monte Hermon, e ali, então, havia toda uma realidade de neve, né? As águas que desciam desse monte e passando por todo o território de Israel, né, até chegar lá no Mar Morto, né? Então, as águas descendo, banhando o território, as águas banhando o território de Israel, e por toda a extensão dessas águas, né, por toda a extensão dessas águas, aqueles que ali então estavam, aqueles que moravam, aqueles que estavam atentos a essa realidade de união, de unidade, então sendo abençoados. É por isso que está dizendo, não é, como o orvalho do Hermon, não é? Então, as águas que desciam, elas vinham escorrendo, percorrendo o território e abençoando então todo o seu trajeto. As famílias sendo abençoadas, as tribos sendo abençoadas. E é por isso que está escrito aqui: ali o Senhor ordena a bênção, né? E aí vai dizer: e a vida para sempre, né? Porque através dessa ação específica de Deus, abençoando o seu povo, né? E mostrando, né, o valor da unidade, o valor da união, o valor desse povo vivendo dessa maneira, em extrema comunhão. Lições para nós, também muito importantes. Né? Quando tem a referência aqui também, né, de Sião, sabemos muito bem, né, que Sião era
né, descrito como um lugar onde estava Jerusalém, né? Nós vamos ter aqui a referência, né, da Cidade Santa, nós vamos então ter a referência, né, a respeito aí dessa ação específica de Deus para abençoar o seu povo. E eu gostaria então de chamar a sua atenção, primeiro porque a realidade, né, de lições para nós, como o Monte Hermon, mostrando, né, que deste lugar desciam bênçãos que eram incontáveis, né? Então Deus estava usando aquele lugar para poder abençoar o seu povo. E nós sabemos hoje muito bem, né, que a bênção de Deus nos alcança em qualquer lugar que nós estivermos, mas nós somos chamados para poder aproveitar as bênçãos de Deus, mas principalmente para vivermos em união, para vivermos em comunhão, para vivermos de fato a plena comunhão. E a nossa comunhão é com Deus, a nossa comunhão é com Jesus Cristo, a nossa comunhão é com o povo de Deus. Então temos que viver em comunhão. É algo muito importante. E a menção aqui do Monte Hermon está diretamente ligado à realidade do povo de Deus que vive em comunhão, que vive, não é, feliz em harmonia uns com os outros. Também nós precisamos considerar a realidade de desfrutarmos desses benefícios ou das bênçãos de Deus, mas também estarmos atentos que somente nós vivendo com o Senhor, vivendo para o Senhor, é que nós vamos desfrutar de bênçãos verdadeiras, não é? Então, temos que considerar isso. E hoje nós precisamos também entender que a vinculação aqui desse texto está mostrando para nós que acima, né, acima ali dessa realidade, tanto daquele óleo que era colocado sobre a cabeça de Arão, que descia para suas barbas e então banhava as suas vestes, muito mais, ou mais importante até, do que nós estarmos atentos a esse orvalho que descia do monte para abençoar o povo, nós devemos entender aquele que está acima de todas essas questões, que é o nosso Deus, e na ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. É Deus que tem que ser glorificado, honrado e exaltado. Nós precisamos considerar isso. Acima de todas as questões que são utilizadas como instrumentos para nos abençoar, nós precisamos entender que acima de tudo isso está o nosso Deus. Portanto, muitas vezes nós sacralizamos coisas, nós tornamos, não é, objetos, ou muitas vezes nós nos apegamos a algumas coisas, mas nós precisamos entender que acima das coisas, acima das pessoas, acima das estruturas, acima de organizações, está o nosso Deus que é soberano. E precisamos então entender que a bênção vem de Deus. Ele usa pessoas, ele usa coisas como instrumentos para nos abençoar. Que maravilha, que bênção, não é? Que Deus seja conosco. Eu quero convidar você para orar comigo e vamos juntos agradecer as bênçãos de Deus sobre nós. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Deus, por mais um amanhã. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Deus, que a cada momento é manifesto, Deus, de forma tão amorosa. Deus, obrigado pela tua misericórdia e graça. E obrigado, Deus, porque o Senhor usa tudo quanto, Deus, está ao nosso redor, tudo quanto, Deus, faz parte da dinâmica da nossa vida, para ser bênção sobre nós. Deus, queremos pedir que seja com a tua igreja, com o teu povo, Deus, e obrigado pelas lições desta manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor receba a nossa gratidão. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir.